Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje eu vou fazer mais um daqueles vídeos sobre as histórias do futebol alemão, sobre a história dos clubes alemães principalmente, né? E aí vim contando, já falei sobre o Bayern de Munique, já falei sobre o Borussia Dortmund, vou estar deixando aqui o link da playlist aqui no card se você quiser ver as outras histórias, esses vídeos, e hoje o escolhido da vez é o outro time de Gelsenkirchen, ali perto também de Dortmund, que é o Schalke 04. Hoje a gente vai falar do Schalke, já que a gente falou do Borussia, não podemos deixar de falar do Clube Azul Real. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Schalke, desde a sua fundação, seus momentos de glória, seus momentos de dificuldade, como ele está hoje e todas as outras coisas que a gente sempre traz aqui. Bom, o Schalke foi fundado no dia 4 de maio de 1904 por um grupo de garotos de 14 e 15 anos que queriam jogar futebol. A única preocupação deles era poder aliviar ali um tempo, poder jogar futebol separadamente entre eles, e aí eles montaram esse clube de futebol que na época se chamava Westfalia Schalke. E aí, com o tempo, esse clube foi se desenvolvendo, começou a jogar os campeonatos locais, os campeonatos ali da região, mas para participar dos principais campeonatos, tanto da região quanto os nacionais, eles não podiam por conta do aporte financeiro, principalmente. Não era uma equipe tão bem desenvolvida. E aí, eles se filiaram a outra equipe, a equipe que chamava Turnverein Schalke, que também era ali da região, e esses dois times se uniram para poder participar ali dos campeonatos locais. Porém, essa união durou muito pouco tempo, durou apenas 12 anos. Depois disso, houve a separação e um deles ficou conhecido como Schalke 04, que é esse que a gente vê até hoje, que agora, no caso, disputa a Bundesliga 2. E bom, você viu que a equipe tem Schalke na primeira, Schalke na segunda, Schalke na terceira. O que é Schalke? Vamos lá, né? A partir daí. Schalke é uma região de Gelsenkirchen, como se fosse um bairro aqui. Ah, o bairro do Tatuapé, o bairro dos Jardins, o bairro lá do Rio de Janeiro, bairro da Tijuca, Leblon, são bairros. E aí, ouviu ali o Schalke e tinham alguns clubes naquela região, e daí surge o Schalke, e apenas Schalke, Futebol Clube Schalke. Então, é mais nesse sentido. É um time ali bem regional e que tem muito a ver com a ascensão da mineração naquela região, já que é uma região totalmente tomada pela exploração de minérios. Então, o Schalke assumiu essa posição mais de parceiro dos mineiros. E aí dentro da Veltins Arena, que é o estádio do Schalke, se você vê, quando os jogadores estão entrando em campo, ali aquele túnel de apresentação antes de entrar no campo, eles colocaram, né, obviamente não é natural, umas paredes que lembram coisas relacionadas às minas, de exploração de minérios e tudo mais. Eu vou tentar encontrar uma foto e colocar aqui, se eu encontrar tá passando na tela nesse momento. E aí eles têm essa característica no corredor de entrada da Veltins Arena, justamente por conta dessa proximidade à camada mineira que principalmente fundou o clube. E bom, depois daqueles 12 anos de união com o Turnverein, né, que depois houve a separação, que eu falei anteriormente, a equipe mudou drasticamente. Antes eles utilizavam roupas amarelas e vermelhas, então eles misturavam amarelo com vermelho nas cores do uniforme. Depois que houve a separação, além de mudar o nome, eles também mudaram as cores da vestimenta e admitiram o azul royal e o branco, que é o que usa-se até hoje. Bom, um dos principais momentos da história do Schalke foi ali no meio da década de 30 até a metade da década de 40, entre 33 e 42, para se ter uma noção, o Schalke chegou a 9 finais nacionais da Alemanha. Então, durante o período que estava acontecendo o conhecido Reich alemão, que eu não posso citar nomes devido ao YouTube, no momento que estava acontecendo aquilo, o Schalke cresceu muito, principalmente porque ele tinha o acompanhamento, o aporte financeiro do próprio Reich. O Reich financiava muitas coisas do Schalke e fez com que a equipe se desenvolvesse muito e se tornasse a maior do país naquele período. Então, isso fez muita diferença. Mas, quando acabou esse período do Reich, o Schalke teve muita dificuldade em manter esse padrão, porque era um padrão de custo muito alto, e o Schalke não tinha como arcar com aquilo. E aí o clube acabou passando por várias dificuldades, tanto financeiras quanto futebolísticas, e não conseguiu mais ser a potência que era durante aquele período. Depois de um certo tempo,
Ali na década de 60, principalmente, o Schalke ainda conseguiu uma coisinha cá, outra acolá, mas nada muito expressivo. E aí chega-se a década de 80, que foi a pior da história do Schalke. E assim, dentro de um curtíssimo período de tempo, a equipe foi rebaixada 3 vezes e com isso teve assim vários problemas, acabou se tornando uma equipe de baixo escalão do futebol alemão e não conseguia se recompor, até que houve ali a recomposição do time e tudo mais, próximo à década de 90 e também o começo do século 21. O clube cresceu bastante até chegar ali mais ou menos 2011. E aí 2011, que por sinal foi o último título do Schalke, o time começa a decair muito, decair bastante, não conseguiu mais ser o Schalke que era durante ali a primeira década do século, e com o decorrer do tempo, né, depois de 2011, o Schalke foi jogando, foi se mantendo na primeira divisão, mas nunca com um futebol de encher os olhos. Sempre um clube mediano, no máximo uma briga por Europa League, e nada muito além disso. E aí, no último ano, na última temporada, o Schalke acabou sendo rebaixado com uma das piores campanhas de sua história. O clube só teve 3 vitórias em toda a competição e foi rebaixado com muitas rodadas de antecedência. E agora fará parte da maior segunda Bundesliga, pelo menos desse século. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a quantidade de clubes de primeiro escalão da Alemanha que vão disputar a segunda Bundesliga. E bom, como eu sempre faço, eu vou trazer aqui alguns pontos, algumas coisas sobre a equipe. A principal rivalidade é com o Borussia Dortmund, que é ali da mesma região, é considerada a maior rivalidade de toda a Alemanha, o maior clássico alemão é Borussia e Schalke, e eu falei bastante sobre isso no vídeo do Borussia, das histórias, né, sobre tudo isso. Falei muito sobre essa rivalidade que surge lá na década de 30, lá atrás, quando o Borussia Dortmund ainda disputava os campeonatos regionais, enquanto o Schalke já tinha um brilho nacional gigantesco por conta daquele apoio do Reich. Então, isso fez com que a equipe de Gelsenkirchen, né, a equipe azul real, tivesse uma disparidade muito grande com o Borussia Dortmund naquele momento, e isso começou a criar rivalidades. É como se fosse aqui, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians, ou um Grêmio Internacional, é um clássico muito forte mesmo. E bom, eu fui atrás aqui da lista dos maiores ídolos do Schalke, e é até difícil encontrar isso, porque é um clube que nunca teve, assim, muitos jogadores que tiveram um excelentíssimo destaque durante muito tempo. Então são algumas coisas mais pontuais que a gente vai ver. Então, por exemplo, tem o Klaus Fischer, esse ficou bastante tempo, é assim, o maior ídolo do Schalke. O Klaus Fischer fez muitos gols, atuou durante muito tempo pelo Schalke, e isso o tornou um ídolo. Outro ídolo que eu encontrei foi o Raul, que não ficou muito tempo, foi ali mais perto do final da carreira, quando o Raul sai do Real Madrid e vai para o Schalke. Ele ficou durante um curto período de tempo, mas foi muito importante para o Schalke naquele período, principalmente com títulos. E além dele, eu encontrei também outro jogador aqui, um goleiro que ficou muitos anos no Schalke, por isso também acabou se tornando ídolo, que é o Norbert Nigbur, que é, assim, um dos principais jogadores, um dos que mais tem jogos pela equipe, e por isso também se destaca como um dos ídolos do Schalke. O jogador que mais jogos fez com a camisa do Schalke foi o Klaus Fischel. Lembre-se desse nome final, Fischel, com 556 jogos. E por que eu falo para você se lembrar desse nome? Porque o jogador com mais gols é Klaus Fischer, que tem 226 tentos anotados pelo time azul royal de Gelsenkirchen. Então, assim, são dois nomes bem parecidos, eu até achei confuso, falei, bom, deixa eu procurar. São jogadores completamente distintos, um é Klaus Fischel, o outro Klaus Fischer. E aí, vale a pena esse destaque. E bom, o mascote do Schalke, eu vou estar colocando aqui na tela, tem até uma imagem peculiar, né? Não é um mascote muito comum. Você olha pra ele e você fala, meu, o que é isso? É uma topeira? O que é esse negócio? Não, ele é um mineiro e ele carrega ali o chapéuzinho, aquele nariz avantajado, que é o estereótipo da região para os mineiros. É um narigão, é um nariz, é um chapéu, um bonezinho. E aí eles montaram esse estereótipo dentro do seu mascote, que é conhecido como Irving. E né, no último vídeo, o Samuel acabou comentando aqui embaixo falando sobre quais seriam os principais brasileiros dessas equipes. E os principais, na verdade, brasileiros da história do Schalke são o Naldo e o Rafinha. O Rafinha, esse que atuava pelo Flamengo, que hoje está pelo Grêmio, atuou durante muitos anos pelo Schalke, e o Naldo, então, nem se fala. O Naldo ficou durante muito tempo vestindo a camisa do Schalke, braçadeira de capitão, muito importante para a equipe.
E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha curtido de ficar sabendo aí um pouco mais sobre a história do Schalke, que é um clube até estranho, né? Muitas pessoas têm intimidade pelo clube, mas nunca conheceram direito, então eu quis fazer esse vídeo também para o pessoal poder conhecer um pouco mais sobre o Schalke 04. Tem um amigão do coração que jogava futebol de botão comigo, Luiz Carlos Schalke, né? Schalke é o apelido dele, de tanto que ele gostava dessa equipe, era legal poder conversar com ele tinha um santuário do Schalke na garagem, era super divertido. Então assim, a gente acaba aprendendo um carinho também pelas pessoas à nossa volta. E isso é muito legal e muito interessante. Tá certo? E bom, se eu tiver esquecido de alguma coisa, não esquece de deixar aqui nos comentários, vamos conversar, vamos se falar. Eu falei aí anteriormente sobre o comentário do Samuel, sempre tô lendo, tô tentando trazer para os vídeos. Se você acha que falta alguma coisa nesses vídeos sobre história, o que eu posso complementar, o que eu posso fazer, eu vou estar sempre aqui, vou estar conversando e vamos se falando, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!